Olá, família da Holândia, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Down. E hoje estamos aqui com a doutora Ana Domingues, pediatra, intensivista e especialista em síndrome de Down. Seja bem-vinda, doutora Ana. Obrigada, pessoal. Prazer estar aqui, muito legal. Pessoas muito queridas e um tema muito querido também. O prazer é nosso, né? Com certeza. Muito feliz em recebê-la no podcast, porque, não sei se vocês sabem, a doutora Ana tem uma história muito especial comigo. Amigas de WhatsApp primeiro, né? Mas no momento que eu mais precisei na minha vida, então você foi uma esperança, uma luz ali no fim do túnel, porque quando eu recebi a notícia da Mel que ela tinha estado grávida, a Deia, ela falou, pô, o que tá acontecendo com a Mel? Eu falei, nossa, eu não sei o que tá acontecendo, a Mel tem estado grávida. Ela falou, tem uma pessoa que pode te ajudar. E ela passou seu contato. E prontamente você respondeu, pediu os exames da Mel e me ajudou. Então eu quero primeiro te agradecer em público aqui. Imagina, a gente não fez nada, né? Só bater um papo. Acho que só isso às vezes já calma um pouquinho, né? Ai, não foi só... porque quando deu pra você, você falou, só bati um papo. Mas ali você me deu muita esperança de que ia ficar tudo bem com a Mel, né? Eu tava Fico pensando... feliz. E de você se sensibilizar, assim, pedir os exames da Mel, olhar, ter esse carinho. Então, assim, eu já senti que você tem também esse atendimento humanizado. O acolhimento, né? Que a gente O sempre acolhimento, fala, você fez o profissional, acolhimento. entender, né, o lado dos pais é super importante. Com certeza, né? Mas obrigada. Obrigada a você. Eu acho que essa a primeira visita sempre dos pais, eu acho que é muito mais um acolhimento dos pais, né, doutora Ana? Porque nós Pode chegamos chamar lá de Ana, com tá? milhões de dúvidas. Tá bom. Nós chegamos com milhões de dúvidas, né? Mesmo que, assim, no meu caso, a gente já descobriu na gestação. Então eu tive um tempo ali de vir já pesquisando, né, conhecendo, mas às vezes tem pais que descobrem ali no momento do parto, né, e chegam para você ainda com muito mais dúvidas, né? Com certeza. Eu acho que cada um tem seu processo também, né? Mesmo às vezes quem descobre antes, às vezes também, né, enfim, fica num susto e não quer entrar em contato com nenhuma informação e aí vai entrando depois, né? Acho que cada família tem ali o seu processo, eu acho que é muito importante respeitar o processo de cada um. Mas eu sempre falo no consultório, né, que eu acho que a gente não cuida, não faz sentido cuidar da criança única e exclusivamente, né? Porque a criança ela é fruto de um ambiente, de um contexto familiar, das experiências sociais que ela vai ter. Então, se a casa não está em harmonia, se a mãe não está bem, se o pai não está bem, ou enfim, se tem alguma coisa fora da criança especificamente que não está legal, se a gente não olha para isso como pediatra, você está fazendo um trabalho bem mais ou menos, né? É um conjunto, Então, né? é um digamos conjunto, né? Então, acho que isso é uma das coisas bonitas da pediatria, né? Que a medicina tá tão nichada, né? E as pessoas vão se super especializando, que a tecnologia, né, avança e tal. E na pediatria, por mais que a gente se especialize, precisa, e você tem pessoas que são muito especialistas em determinados assuntos, ainda existe a figura muito central do pediatra como um centralizador de todas essas informações, né? Esses dias eu até estava discutindo com um amigo, né, esse termo, medicina integrativa, pediatria integrativa, né, eu não gosto desse termo, porque eu acho que o bom pediatra, ele é, por definição, integrativo, né, digamos assim. Você precisa olhar o todo, e eu acho que para crianças que têm necessidades específicas, né, que tem algum diagnóstico ali que foge do arroz com feijão, que as pessoas estão mais acostumados, é mais importante ainda você fazer isso, porque a sociedade vai pôr a deficiência, né, o diagnóstico em primeiro lugar. Sim. Então, eu falo isso muito para as famílias, eu acho que a gente, óbvio, precisa entender o que precisa fazer, se tem comorbidade ou não, enfim, qual que é a dificuldade ali do momento, mas eu acho que é muito importante você buscar com a família quais são as habilidades dessa criança, o que ela gosta de fazer, o que ela é boa, né? É muito importante para qualquer ser humano você sentir que você faz alguma coisa bem, né? Olha o que vocês estão fazendo aqui, né? Esse projeto tão legal. Então, isso move a gente, né? E estimula a gente. Então, é muito importante que para crianças que têm alguma outra questão, você incentive e seja muito enfático, né? De que essa criança precisa ter alguma coisa que a gente reconheça que ela faz bem e incentive isso, né? E se a família não tá legal, como é que a gente vai fazer isso, né? Então, é muito mais complexo do que examinar, medir, pesar, né? É verdade. Legal, Eu tava até pensando aqui, porque antigamente tinha o médico da família, né? Que fazia Existe. tudo isso. Não, eu existe. quero um médico, tem ainda? Existe. Tem. É que o Brasil não tem essa estrutura de saúde.
Mas essa é uma residência, né? Uhum. E existem esses médicos. No SUS ele é muito presente, mas para muitas pessoas que têm convênio e tal, não existe. E isso é uma pena, porque é um profissional que centralizaria muito essas informações, né? Além do acompanhamento pediatra. mais ali específico. E que olha a família como um todo. Exato. Exatamente. Que legal. Não sabia não que, Né? que tinha, né? É o que ela falou, mas pra gente, às vezes, que tem plano de saúde, às vezes não vê, né? Você vai batendo em todos os Exato. as E isso é especialidades. ineficaz, né? Uhum. Porque quem diz que você sabe qual que é o médico que você tem que procurar, né? Uma dor de barriga, pode ser pneumonia, pode ser infecção intestinal, pode ser apendicite, pode ser infecção urinária, pode ser nada, né? Então, Gases. então enfim, cada país tem a sua estrutura, mas essa figura centralizadora das informações eu acho que é tão, tão importante, né, para o cuidado global de qualquer pessoa. Ô, Ana, conta pra gente qual que foi o seu incentivo, eu sei. Mas conta qual foi o seu incentivo da medicina e se especializar em síndrome de Down. Vamos lá. Eu tô grávida, né? Então qualquer coisa emoções. Bom, eu tenho uma irmã que é bem mais nova do que eu, né? A Sofia. Quando ela nasceu, eu tinha quase 7 anos e meus pais, né, não descobriram a síndrome de Down durante a gestação, descobriram no pós-parto. E o Brasil era um país muito diferente, né? Há 30 anos atrás, a gente deu a sorte, enfim, na logística familiar a gente acabou mudando para os Estados Unidos, porque meu pai já ia ser transferido e trabalhar lá. E acho que foi uma das coisas melhores, assim, que nos aconteceu como família, porque a gente chegou lá e o tipo de intervenção, de tratamento, de fala, foi completamente diferente do que a gente recebeu aqui, né? E ainda é muito triste ouvir das famílias que eu atendo as mesmas histórias 30 anos depois. Então falaram para meus pais que ela não ia numa das maiores maternidades aqui de São Paulo, né, que ainda existe. Que a minha irmã não ia falar, não ia andar, ia ser totalmente dependente, que com 15 anos provavelmente ela já teria morrido, né, enfim, aquelas bolas de cristais que os médicos acham que tem, né, e aqui eu posso falar mal da classe porque eu sou né, faço parte. E aí a gente foi para os Estados Unidos e lá ela tinha uma questão no coração, foi operada lá e lá meus pais foram bombardeados pela informação da estimulação precoce, né? Que hoje a gente fala muito e tal, mas que acho que era algo mais engatinhando um pouco mais naquela época. E que lá as pessoas já faziam de forma mais estruturada, físio, fono, TO, né? E eu lembro eu sempre fui uma criança muito curiosa, assim, né? Meu pai fala sempre que eu era criança do por que isso, por quê, mas assim, muito, né? E de querer entender os processos e tal. E eu lembro de comemorar com meus pais, assim, né? As pequenas conquistas, né? Um desenvolvimento que tem um padrão diferente. Eu lembro muito, assim, dos primeiros passos. Eu tenho essa imagem, né, da gente comemorando, enfim. E eu tenho uma fala do meu pai que eu acho muito interessante, assim, que ele fala, o seu desenvolvimento, ele era mais rápido, a gente do nada percebia que você já estava fazendo alguma outra coisa, né, muito rapidamente. E a Sofia era como se a gente conseguisse ver os neurônios se conectando, né, porque tem um padrão um pouco... de um padrão um pouco mais devagar, então a gente acompanhava, assim, todas as conquistas, né, então é interessante. Enfim, eu acho que isso despertou muito em mim uma curiosidade muito grande, assim, sobre o desenvolvimento humano, né? Sobre essa parte neurológica. Tanto que eu entrei na faculdade, eu achava que eu ia fazer neurocirurgia, neurologia, porque eu sempre achei muito bonito, né? Essa coisa do desenvolvimento mesmo, né? Enfim, eu não tenho dúvida que isso me influenciou de alguma forma, né? Para escolher medicina. E aí, mas depois que eu entrei na faculdade, eu não entrei muito mais em contato com a síndrome de Down e a pediatria em si, né? Eu falava que eu não ia fazer pediatria, não gostava, enfim. E aí, acho que lá pelo 5º ano, que a gente começa a fazer muito estágio, eu lembro de me encantar com a pureza das crianças mesmo, assim, né? É tudo muito espontâneo, muito genuíno. As crianças melhoram muito rápido. É muito
curioso, assim, lá eu fiz faculdade na Universidade de São Paulo, né, que é o Hospital das Clínicas, é o maior complexo hospitalar do Brasil, e a gente recebe criança do mundo inteiro não, perdão, do Brasil inteiro, crianças muito graves, e era isso, assim, chegava morrendo, e você fazia as coisas, de repente, assim, que nem uma fênix, as crianças ressurgiam, então acho que isso me cativou muito. E aí eu fui fazer o TI, porque eu sempre gostei muito do raciocínio clínico, né, dessa gravidade, sempre me interessou. E aí eu lembro que quando eu fui trabalhar no INCOR, né, na época que eu conheci a PAN, eu estava lá, lidando muito com essas crianças muito graves, lá tem muita criança com síndrome de Down, e as pessoas me chamavam, assim, tipo, pô, vai lá falar, né, da sua experiência, porque eu acho que as famílias têm muito essa necessidade, né, e a calma que vem de você saber, assim, compartilhar o que pode ser, né? Conhecer a história do o outro, dia né? de amanhã. Se identifica também, né? Eu acho que a maternidade como um todo, né? Com você certeza. falar, amiga, você tá passando por isso? Eu também tô, né? E acho que numa questão particular, isso acho que se torna ainda mais importante. E aí eu, enfim, sempre entrava em contato com essas famílias, né? Nesse meio tempo, a minha irmã escrevia muita poesia, a gente compilou e fez um lançamento na Livraria da Vila, do livro de poesias dela, enfim. E aí muitos colegas médicos, né, foram, e aí às vezes eu entregava, distribuía o livro, enfim. Aí eu lembro que um colega uma vez me falou, cara, por que você não trabalha com isso? Assim, tipo, né, é tão óbvio. Eu falei, nossa, é tão óbvio que Passou. E aí eu falei, nossa, acho que eu vou tentar juntar, né? E aí foi aí que eu comecei dentro do consultório, né? A atender de fato, né? E tentar. Fui depois fazer uma especialização, acho que mais a título de ter um. Verdade, porque a porque vivência. Eu acho que a vivência, né? Muito maior, né? E as experiências e estudar, né? Sozinho, infelizmente, tem pouca coisa sólida, né? Embasada e tal. Então, foi assim que eu fui, né, meio empurrada das pessoas falarem, meu Deus do céu, vai trabalhar com isso, pessoa, pelo amor de Deus. E aí, acho que a motivação, né, de construir um mundo que as pessoas realmente sejam incluídas, ou seja, que a gente respeite o lugar de cada um, né, que cada um tem o seu papel dentro do mundo, que essas pessoas possam acessar esses lugares, né, então... nessa época, desse começo, né, eu acho que outra coisa que motivou bastante a gente, né, como família, é a inserção da Sofia no mercado de trabalho, né, e as dificuldades inerentes ali desse processo. Ela trabalha num lugar que é muito legal e participa de palestras de inclusão, né, ou seja, como palestrante até, né, de fazer eventos que mobilizem, né, e que as pessoas entendam a importância dessa diversidade estar presente em todos os espaços. Então, acho que mais do que cuidar dessas crianças, eu acho que eu sinto isso um pouco como um propósito de vida mesmo, sabe? Dos meus filhos conviverem cada vez mais, não só porque tem uma tia, né, mas porque essas crianças estão por aí e vão ser incluídas de verdade, né, que eu acho que ainda temos muito que caminhar, mas eu acho que é um Brasil muito melhor do que o Brasil que a gente nasceu, né, eu, minha irmã, certeza. E espero que a gente continue avançando, né, e que eu falo muito para as famílias, eu quero muito ver aonde essa criançada vai chegar, porque recebe outro tipo de estimulação, outro tipo de orientação, mesmo quem não tem tanta condição. Hoje tem muito instrumento de informação de qualidade, né, para que as pessoas, né, exato, para que as pessoas busquem o melhor dentro daquele contexto que elas possam fazer, né? Então, enfim, acho que a trajetória é mais ou menos essa. Nossa, que demais. É o propósito mesmo, né? Com certeza. Muito lindo. E assim, já quero a Sofia palestrando no Down. Podemos chamar, ela adora essas coisas. Já vamos deixar um convite oficial, né, para a Sofia participar com a gente, no que próximo. vai ser muito legal. Doutora Aninha acreditou no Daulândia, gente, na primeira edição. Foi. Eu sou arroz de festa, né? Me chama que eu tô dentro. Quando ainda, né, o Daulândia não tinha essa repercussão toda, quando era ainda um sonho nosso, e você acreditou nos nossos projetos, estava lá palestrando, compartilhando a sua experiência, toda essa informação. Então, assim, com certeza você faz parte do processo do crescimento de cada filha aqui, né? Da Laurinha, se você tá com uma Laurinha aí na barriguinha. Tem a minha Laurinha aqui. Tem uma Laurinha aí.
E a sua filha, você tem 3 filhos. 2 já fora da barriga e 1 na barriga. E 1 na barriga. A Sofia, ela é trissomia simples. Trissomia livre, né? Trissomia Isso. livre. Uhum. E aí, né, nessa questão, a gente sempre fica debatendo essa parte. Você explica um pouquinho sobre a trissomia livre, a por translocação e o mosaico? Então, a gente tem, como eu explico para os pais, né? A síndrome de Down é uma alteração genética, né? Que acontece ao acaso, na imensa maioria das vezes. E é algo que não tem relação com culpa de ninguém, com nada que ninguém tenha feito, etc e tal. Então, viu, mães? Não é culpa de eu faço questão de falar isso, parece óbvio, mas a maternidade engravidou, já veio. Essa foi uma das falas que eu ouvi, porque a Marina também foi diagnosticada pós-parto, né? Nasceu muito bem, enfim, tem toda uma história que eu espero um dia poder contar aqui também para compartilhar, porque, como eu falo, colocam todo mundo dentro de uma mesma caixinha, né? De uma mesma história, como a Ana mesmo falou. Então é importante também falar sobre isso, né? Que, gente, não é igual, não é. Né? E ninguém é igual, ninguém né? é igual. Por que a gente vai achar que quem tem um diagnóstico vai ser igual? Assim, é um negócio totalmente, né, assim, estapafúrdio. Então, bom, a gente tem geneticamente falando, a gente tem 3 tipos de alterações possíveis, né? O mais comum, né, então, a síndrome de Down ou trissomia do 21 se caracteriza pela presença de um cromossomo a mais no par 21. Então, todos nós, todos os seres humanos, temos em todas as nossas células 46 cromossomos divididos em 23 pares, né? Então, são 23 duplinhas. Quem tem síndrome de Down tem um cromossomo inteiro a mais no par 21, né? Então, vira uma trissomia, 3 cromossomos ali no par 21. Esse material genético a mais é o que faz com que a pessoa tenha ali diversas características, tá certo? Isso que eu expliquei é a forma mais comum, que é a trissomia livre, né? Porque é um par inteiro, um cromossomo inteiro a mais ali grudado nesse par. Essa disparada é a forma mais comum, mais de 80% dos casos são trissomia livre, né? E existem outras 2 situações que são muito mais raras, né? Que uma delas é a translocação, que é um pouco mais complexa, né? Eu sempre gosto de desenhar para as famílias, aqui a gente não tem papel, mas tudo bem. É quando um pedaço do cromossoma 21 fica grudado, isso pode vir com muita frequência de um dos pais, né? Que às vezes não tem nenhuma clínica, né? Ou uma clínica mais sutil. Mas ele tem um pedaço do cromossoma 21 grudado em algum outro cromossomo. E aí, na hora da divisão celular, vem esse pedaço a mais. Então, ele não tem o cromossomo inteiro a mais, mas ele tem um tanto de cromossoma 21 a mais. E o outro é o mosaico. Chama mosaico porque não são todas as células que vão ter esse cromossomo a mais. Algumas sim, algumas não. A gente não tem como saber aonde que tem a mais, né? Porque são, sei lá, zilhões de células no nosso corpo, né? Então, o mosaico tem esse padrão variado, né? Algumas células normais e outras células, né, com um cromossoma a mais, né? E aí as pessoas entram muito nessa discussão nas redes sociais, né? Que o que eu costumo falar para os pais é que pouco importa. Isso pra gente, para quem é médico, para quem vai cuidar, para quem é terapeuta multidisciplinar, para as famílias, pouco importa. O cariótipo é algo que a gente faz para confirmar a doença, né? Os geneticistas que me desculpem, mas do ponto de vista social e de cuidado de saúde, a gente não olha para isso, porque não vai fazer diferença. Claro que se percebe clinicamente que as pessoas que são mosaico, elas apresentam com frequência um quadro, às vezes, de um pouco menos de deficiência intelectual, um pouco menos de atraso motor, né? Às vezes tem menos comorbidades, mas não é uma certeza. E o que a gente vai fazer com essas crianças é a mesma coisa. Eu vou rastrear as doenças possíveis que podem aparecer nas idades, né, necessárias. Eu vou fazer a estimulação precoce de todo jeito, né? Estimular a questão das terapias multidisciplinares, que são super importantes, né? E aí tem 2 pontos muito cruéis de você começar a fazer comparações, né? Que as pessoas que são trissomia livre eu recebo muito essa pergunta da minha irmã, porque ela é uma pessoa super independente, ela trabalha, ela vai e volta de metrô sozinha, fala super bem, né? Que sempre é uma questão que os pais me perguntam até hoje, quem é fono da sua irmã? Não sei, né? E aí perguntam, ela é mosaico? Como se assim, eu precisasse ter uma justificativa para ser uma pessoa
independente, Pra ter a né? Com autonomia uma que ela síndrome de tem. Down leve. Isso é fruto de, assim, dela, né? Conquista dela e de toda uma história familiar em prol disso, né? Então, assim, não tem nada a ver você reduzir as conquistas de uma pessoa a um cariótipo, tá certo? E tem outra coisa também, que como as proporções são muito diferentes, né? A trissomia livre é muito maior em quantidade, a gente não tem estudo para a gente comparar, né? De fato, qual que é a prevalência de tal coisa, né? Enfim, e é isso, não importa, a gente vai fazer tudo do mesmo jeito. Se a gente receber alta mais precoce da físio, ótimo, vamos fazer esporte, sabe? Se, sei lá, os ecos todos no normais, tireoide normal, ótimo, a gente vai continuar rastreando, porque né, a gente sabe que é prevalente. Então, acho que esse é um recado importante para as famílias, Muito, sabe? Se apegue ao seu verdade. filho, olhe seu filho, as necessidades dele. Não se apegue a um cariótipo. Isso é uma coisa médica, é um tecnicismo médico, né? Que é importante, enfim, a título de estudo, de pesquisa. E para confirmação, claro, mas para a família não tem que mudar nada, né? E também para a gente não achar, não, ele é mosaico, então eu tô tranquilo, não vou fazer nada. Não, vamos estimular, Com vamos certeza. atrás. Aconteceu até, você falou das redes sociais, e realmente, né, é um assunto bem polêmico, né? E é muito legal você trazer essa Super. fala, porque, de verdade, eu nunca tinha pensado assim. É. Tanto que eu te perguntei, né? Então a gente pergunta mesmo. Da Marina também? Nossa, é mesmo? Também, a gente tem isso mesmo. E aí, aconteceu, acho que é uma menina dos Estados Unidos, que ela descobriu muito mais velha. Foi. É dos Estados Unidos, ela, né? Se eu não tô enganada, foi isso mesmo. Enfim, ela não é brasileira, eu não lembro qual que é o país dela. E ela descobriu, ela tem 3 filhos com síndrome de Down. Você sabe dessa história? Não. Ela tem 3, depois eu vou buscar aqui o nome dela. Ela tem 3 filhos com síndrome de Down e ela não tem característica nenhuma. Na terceira filha, ou terceiro filho, enfim, que nasceu com a trissomia 21, ela resolveu pesquisar. E ela descobriu no cariótipo dela que ela também tem síndrome de Down. Nossa, que doideira. Mas ela não tem nenhuma característica, né? A gente não Física, conhece. né? Pela nenhuma foto, característica assim. física, Sim. e eu não conheço, não tenho convivência com ela, mas ela não parece ter nenhum atraso, né? Pelo que apresenta ali nas redes sociais. Isso. Uhum. E o que acontece? No burburinho dos grupos das mães com filhos com síndrome de Down, começaram a falar, porque ela é mosaico. E aí, um monte de mãe, inclusive em um post, começou a falar, então acho que meu filho também é mosaico, então, porque meu filho, ele também não tem uma característica. E aí alguém foi em cima dessa história e falou que, na verdade, na trissomia do 21, não são todas as pessoas, e provavelmente a pessoa que é mosaico, ela não tem a deficiência intelectual. Isso, eu vi alguém falando isso e eu acho, assim, Polêmico, né? muito complicado, por muitos motivos, né? Então, bom, primeiro que a gente pega um caso que é completamente a exceção, mas assim, a exceção da exceção. Raro, né? Raríssimo, Raríssimo, né? com certeza. Por exemplo, nessa questão do mosaico, você pode ter, por exemplo, muitas células com trissomia na musculatura e ser uma pessoa hipotônica, e dentro do cérebro, células sem mosaico, e aí talvez o seu desenvolvimento tenha um padrão um pouco diferente. Não tem como a gente saber isso, né? É algo estapafúrdio que a gente vê também, que tem médico que pede, é biópsia muscular para saber a proporção de mosaico. Primeiro que é um negócio super invasivo, que dói pra caramba, tem que sedar a criança. E quem garante... O que você vai fazer com essa informação, meu Deus do céu? Tipo, sabe? O que vai mudar, né? O que vai mudar Você para a vida sabe, do paciente? Essa proporção, ela se replica nos demais órgãos? É claro que não, né? Bom, então... complicadíssimo. E aí você pega esse caso de exceção e aí fica uma coisa que eu acho que é muito cruel para as famílias, de você tentar buscar a chance do seu filho não ter síndrome de Down. Às vezes parece que é isso, Sim, né? Que você tá buscando... Me deu desespero nos não, comentários. nossa, As mães então falando... se ele for mosaico, talvez não vai ter nada. Gente, Ou então nem mosaico falou, nossa, então meu filho não tem a deficiência intelectual, porque ele é muito esperto. Porque Eu falei, gente, também... é sério que eu tô lendo esse Exato. comentário? Parte da questão da comparação também, né? Como a Exato, Ana a gente falou. tá eternamente nisso. Gente, pera.
Não, é o indivíduo. Ele vai ter ali a necessidade dele e vai ter também as conquistas pessoais dele, Exato, né? Então não é. existe essa comparação. Exato. Ah, não, vou E- colocar na conta do mosaico. Essa Meu que filho você mosaico. sempre tem que colocar na conta de alguma coisa, né? Assim como a gente está sempre colocando na conta. Eu recebo muito isso de colegas médicos, né? E eu sempre me disponho muito a discutir com quem é médico, porque a gente não tem essa vivência na faculdade. E eu sei porque, né, fiz uma faculdade que é muito boa, mas a gente não tem nenhum tipo de É na preparação. prática mesmo, é na né? prática. A medicina, a saúde, ela não está pronta para atender pessoas com deficiências. Tem muito trabalho que mostra não só síndrome de Down, mas questões com especificidades, e aí não só deficiência, né? As questões de gênero, né? Tem muito trabalho que sai falando como a medicina não está pronta, não é empática com pessoas que fogem ali do habitual, né? Isso também dá assunto para outro podcast. Mas, enfim, aí dessa questão do mosaico, né? Não tem nada que a gente consiga trazer de evidência que nos diga que existe algum cenário onde a pessoa com síndrome de Down não tem deficiência intelectual. E aí a gente entra na história do grau, né? Que também a gente sabe que não existe. O desenvolvimento humano, que a gente começou falando de desenvolvimento, né? E da parte neurológica. É muito simplista a gente achar que é algo tão complexo quanto o cérebro humano, né? Nós só estamos aqui fazendo isso porque humanos inventaram a gente conseguir definir em 1, 2, 3, né? Leve, moderado e grave. Assim, eu acho isso de uma simplicidade, de uma arrogância, né? Sim. Tremenda. Então, claro, você tem pessoas que não têm deficiência, que, sei lá, o Cristiano Ronaldo, que joga futebol, assim, absurdo, né? Um cara, sei lá, Mozart, que tocava piano, instrumentos, enfim. E você tem essas pessoas, né, que são fora da curva. E você também vai ter isso dentro das pessoas com deficiência, né? Pessoas que enfim, têm a genética por trás e as particularidades por trás e a estimulação por trás que os levam a lugares diferentes com habilidades diferentes, né? Então, primeiro que falar que mosaico não tem deficiência intelectual, isso é mentira, né? Isso é muito cruel com as famílias, reproduzir esse tipo de informação, porque as pessoas... claro, você tem pessoas que vão ter um desenvolvimento, né, com maior potencial, com menor potencial, mas isso não está ligado ao fato de ser mosaico ou não, está ligado a uma complexidade de eventos, que a gente mencionou alguns, né? Então, eu acho que é muito complicado você começar a reverberar isso baseado num caso que a gente sabe que é exceção, né? Sim. Quem estuda e quem vê... Quem convive, quem convive, né? E aí a gente tem que trabalhar com isso. A deficiência intelectual, ela faz parte, o atraso do desenvolvimento, ela faz parte. Então, vamos olhar para cada criança e ver o que ela precisa, né? Então, sei lá, estamos aqui, criança tem 2 anos, ainda não anda, tá quase. Vamos agregar uma sessão a mais de fisioterapia, se a família pode, né? Vamos deixar mais no chão, vamos levar para o parquinho, vamos colocar na escola, enfim, ver o que a gente pode fazer dentro do contexto para ajudar aquela criança, mas não ficar buscando um momento onde aquelas características vão desaparecer. Isso é muito cruel com as famílias. Muito. Não faz Acaba sentido, gerando né? Porque uma busca incessante por algo que não vai acontecer, né? e é contraditório, gera o sofrimento, né? exatamente. Se a gente busca autonomia, inclusão, aceitação da diversidade, aí vem uma fala que, não, mas talvez ele seja mosaico e aí não vai ter nada. Gente, uma esperança. é uma esperança. Eu acho que é da mãe, do pai, enfim, que ainda não aceitou. Né? A gente falou de Total, aceitação, Sim, mas... com certeza. E tudo bem, né? Que nem eu comecei Tudo bem, falando, cada um tem o seu processo, mas aí a gente vai atuar de outra maneira, né? Não é... com esse tipo de informação inadequada que você vai acalmar essa família, né? Porque não vai acontecer, Não né? vai acontecer. Por isso a importância de passar um conteúdo que tenha um embasamento, né? Sim, sim. Científico, Além né? de informativo, ele precisa ter uma base muito sólida, né? Importante, porque a gente está lidando com vidas, né? Total, Então, eu acho que é sempre importante, né? É. Ter a Natália justamente para a gente levar isso, né? Como ela Bom, falou. vocês me seguem nas redes, vocês sabem que eu sou... isso é uma bandeira que eu levo muito, eu sei que, Com né, enfim, certeza. tem outros profissionais que agem diferente, mas eu sempre falo, paciente não é cobaia. Você não pode ter uma ideia mirabolante e testar nas pessoas. Isso é antiético, isso é crime, né? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade no que a gente fala, no que a gente propaga. E tudo bem a gente falar também, olha, isso aqui a ciência não descobriu, quanta coisa a gente não descobriu, né? E a ciência avança.
E aí a gente vai fazendo conforme a ciência avança. Ou se você tem uma ideia que você está vendo que é muito legal, então você vai fazer um estudo, né? Você vai entrar nas instituições respectivas responsáveis, e aí você vai provar que aquilo funciona, e aí você vai falar para as famílias. Porque também aí vira uma perseguição de coisas mirabolantes também na mesma caixinha. Buscar resolver, enfim, questões ali de desenvolvimento, da parte cognitiva, né, que eu sei que angustia demais, mas gente, assim, e outra coisa, né, acho que nada substitui, nenhum tratamento mirabolante vai substituir convivência social, ambiente, socialização, né? um ambiente saudável, sabe? Eu vejo muito isso no consultório, assim, aquela família, e é difícil, porque a família que está mal, né, que tá ali ainda, sei lá, num luto, né, como algumas pessoas falam, eu sei que tem muita gente que não gosta desse termo, mas tem famílias que estão num processo de aceitação ainda difícil, a gente precisa validar. Mas como isso interfere também no desenvolvimento da criança, né, então, por isso que a gente começou falando da família, se você não acolhe a família, não busca ali desenrolar alguns nós, essa criança ela vai ser impactada, sabe? Verdade, porque o pai que aceitou, enfim, ele já não tá mais tentando curar, né? Sim. O filho, porque a gente recebe, como a gente tem um grupo de acolhimento de pais gestantes que falam, eu quero arrancar, como que faz para tirar a síndrome de Down? Sim. Eu amo meu filho, eu não amo isso, eu quero arrancar com a mão. E assim, a gente faz o acolhimento dessa mãe, para essa mãe entender, aceitar. E então eu acho que, por exemplo, todo esse tempo que a pessoa ela acaba perdendo, né, tentando solucionar uma coisa que, como a Bru disse, não vai acontecer, não vai, né, a síndrome de Down vai acompanhar a vida toda, tá perdendo tempo de aproveitar o filho, Curtir, né? a criança, né, Sim. de viver com a criança, Sim. de brincar, olhar para o filho como Não um pro indivíduo diagnóstico, que ele né? é, não para o Exato. diagnóstico. Essa foi uma frase assim que mexeu muito comigo, porque, né, como eu falei, eu soube depois que a Marina nasceu. E assusta, né? A gente sabe que assusta, cada um lida de uma forma. A minha preocupação maior era a questão de saúde, pela falta de informação, né? Que a gente acaba não tendo, não espera, não sabe como lidar. E aí foi exatamente essa frase que eu ouvi do Dr. Fábio, né? Que foi o primeiro profissional especializado, né? Com a especialização que atendeu a Marina. E aí ele me perguntou assim, me fala da Marina. Eu achei muito interessante. Ele falou, mas não, me fala do diagnóstico. Ele não falou isso. Ele falou, me fala da Marina, mãe. Aí eu comecei a contar, assim, como ela tinha nascido, né, qual era o ambiente, em que situação, ele achou incrível a história e tal. E aí ele falou assim, bom, primeiro a gente vai pontuar uma coisa muito importante. Você falou sobre a Marina. Em momento nenhum você falou, ai, doutor, porque a Marina nasceu com síndrome de Down, porque... Não, você está olhando para sua filha. E isso é o mais importante, é o mais incrível. Os potenciais, as possíveis comorbidades, enfim, a gente ainda não sabe, né? A gente vai fazer rastreio, como a doutora falou, a gente vai investigar aqui, a gente vai acompanhar, mas você está falando da sua filha, isso é importantíssimo. Em momento nenhum você falou da trissomia, você falou da síndrome de Down, você falou, não, porque a Marina, porque não é isso. E dá para perceber, até brilha. E dá para perceber, né, pelo vídeo ali a gente conversando que a primeira consulta, né, foi bem próximo também da época da pandemia. E isso mexeu muito comigo, assim, ele falou assim, parabéns, você está falando da Marina, é isso, é a Marina. Então, a gente vai falar da Marina, dos potenciais, a história dela é isso. Então, isso mexeu muito comigo, sabe? Porque eu tava muito desorientada. Eu tava... Falei, meu Deus, como é que aquela coisa... As pessoas, da família... É um bombardeio de informação. Então, meu Deus, ele foi um norte, assim, sabe? Então, esse acolhimento realmente para a família, entender a estrutura... É um divisor de águas, assim. E que para mim fez toda a diferença. E o contrário também, né? Assim, e aí... Como a gente vê que a medicina não está pronta para acolher essas situações, né? Como uma fala inadequada num momento de fragilidade joga, foi o oposto, assim, né, do diagnóstico. Exato. Que quando eu recebi aquilo, eu falei, deu tela azul, assim, eu buguei na hora, porque tela azul. Deu pan, aí eu fiquei assim, eu falei, oi? Como assim? Porque tava tudo bem, ela nasceu parto natural, aquela coisa incrível, aí você chega ali naquele momento maravilhoso, a médica só olhou pra mim, sabe? Falou assim, você fez os exames, isso e aquilo, um monte de termo técnico, né, que você não entende. Ah, mãe, sua filha nasceu com síndrome de Down, e virou as costas e foi embora. Então, eu fiquei ali, eu falei, oi? Como assim?
Né? Então Gente, faz então, toda a diferença, né? A O hora da notícia profissional, também, a né? hora da Olha notícia. como que foi a hora da notícia, né? Foi muito traumatizante, Sim, assim. Ainda bem sim. que E essas histórias são tão comuns, né? É isso, muito triste muito. ouvir No acolhimento hoje, a gente né? recebe muito isso, Total. né? Muito A Total. gente vê família. que tem mais casos de na hora da notícia ruim do que bons, né? Com Isso. certeza. É verdade. Com certeza. E é difícil, né? Porque eu acho que isso é culpa da estrutura, não especificamente do médico ali, né? Porque as pessoas não. Isso precisa de formação, né? A gente precisa orientar as pessoas. E acho que existe uma coisa ainda, todo esse papel de inclusão, de autonomia, né, que a gente luta, de independência. Quanto mais a gente naturaliza essa diversidade, mais as gerações de médicos que vêm depois vão entender isso como, eu tenho aqui uma coisa para te falar, sem aquela carga, né? Porque o médico já vem com dó, pesado, com pena, né? tipo, já, né, assim, e não sei o quê, quando já não é uma fala, né, enfim, até mais agressiva. Então, quanto mais a gente naturaliza, normaliza e forma as pessoas, né? Na época que eu trabalhava no HC, eu, né, particularmente, tentava conversar sobre isso, né? Existem formas estruturadas, né? Estudos que mostram como melhorar a comunicação com as famílias nesse momento de notícias difíceis. O papel do médico não é fazer aquela notícia não ser difícil, porque cada um vai absorver de um jeito, né? Mas é acolher, ter empatia, usar os termos corretos, se livrar dos seus próprios preconceitos, e isso que é muito difícil, né? Verdade. Então, Porque você falou da pena, né? Às vezes o médico tá com pena, Sim. o médico tá com dó, e ele pensa, dá uma informação sim, sentindo pena. sim, exato. Então, né? é se livrar mesmo do preconceito e mostrar, eu acho que a referência falou, olha, tem síndrome de Down, mas olha que legal, eu conheço tal pessoa, ele vai ter qualidade de vida. Sim. A cardiopatia, tem cardiopatia? Tem, mas é comum, porque quando eu descobri que era antes de eu descobrir que era comum, eu pirei. Minha filha vai ter que ir pra cirurgia. É um Sim. susto em cima do outro, É um né? susto Que é um em cima bombardeio do de outro, informação. exato. E aí, olha isso. Aí o especialista fetal falou, olha, realmente ela vai passar por uma cirurgia no coração, mas é comum na síndrome de Down, 50% das crianças têm. Aí já vai mudando. Sim. Fala, opa, peraí, então... Vai mudando o cenário. Vai né? mudando o Com cenário, vai certeza. mostrando uma realidade que a gente precisa. É essa realidade que a gente busca, na verdade. Claro que a gente quer saber tudo o que acontece, a gente precisa saber, a gente precisa de informação, entender um pouquinho de cada, mas a gente também quer informação positiva, né? A gente E quer a informação referências de positivas, qualidade, de né? qualidade e positiva. Sim. Para mostrar que seu filho vai se desenvolver, seu filho ele vai passar por uma cirurgia cardíaca, que ele vai ter qualidade de vida, né? E a importância também de buscar um hospital especializado, enfim, para cirurgia, para toda essa... Sim. A informação acho que instrumentaliza muito, né? Imune as famílias do que precisa fazer, então qual que é o próximo passo, qual que é o melhor local, né? Realmente, quanto mais no susto, E acho que o papel dos médicos tem que ser esse, né? De informar os próximos passos. E o povo se atrapalha, né? Médico na maternidade falando, porque tem uma chance maior de ter Alzheimer. Alzheimer. Oh, meu Deus. Acabou de nascer, Acabou né? de nascer, meu senhor, sabe? A gente dá risada porque... Mas isso é falta de formação, né? A gente precisa olhar, reestruturar a formação médica, né? Hoje se discute muito isso. De olhar para todas as minorias, né? Enfim, a diversidade ela precisa estar em todos os lugares, e a acessibilidade também. Acessibilidade ao mercado de trabalho, à saúde, às escolas, né? Enfim, então é um longo caminho para percorrer, mas eu acho que de pouquinho em pouquinho, né, as forças vão se unindo. A gente fala que hoje já está muito melhor do que quando a Sofia nasceu, e que a gente, com nossas filhas estiverem maior, então vai estar bem. Mas a gente acredita, né? Eu acredito também, né? Acho que precisamos acreditar, porque senão a gente não continua, né? Claro que às vezes vem umas coisas que, né, deixam a gente chateado, mas eu gosto de enxergar o copo assim, meio cheio, né? Meio cheio, eu também sou porque, meio cheio. Senão fica muito difícil, né? Já tá difícil o mundo. Tem uma mãe que fez uma pergunta no grupo, e acho que você vai conseguir responder. Ela tá gestante, e ela perguntou, quais são os médicos especialistas que eu tenho que procurar agora? Gestante. Olha, se não tem cardiopatia, eu diria que nenhum. Eu acho que se você descobriu que o bebê tem síndrome de Down, e se você conseguir passar por alguém que seja especializado em síndrome de Down, eu acho que pode te ajudar. Sabe que uma vez um pai me perguntou, eu expliquei tudo lá, né, o que a gente ia fazer, como é que funcionava o segmento. Aí ele me falou assim, mas um pediatra não pode fazer isso? Eu falei, pode.
Você precisa de um médico especialista? Não, você precisa de um bom pediatra, que enxergue o seu filho como um todo e vá atrás, às vezes, de estudar, né? Mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? Então, se você tem já um pediatra de confiança, né? Se essa pessoa tiver um pediatra que gosta muito e tal, e tem... Porque, às vezes, nesse primeiro momento, o acolhimento, o vínculo é mais importante do que ir atrás de 1000 especialistas. Mas é muito frequente que as pessoas busquem, né, um médico que tenha um conhecimento dentro da síndrome de Down, porque eu acho que é isso, vai trazer informações que acalmem, que acolham, que tentem fazer entender quais são os próximos passos. Quais são os exames que são obrigatórios? Isso, mas isso também calma, a gente pode ver isso depois, né? Porque a maternidade vai fazer. Isso eu acho que melhorou bastante. É difícil vir da maternidade sem nenhum exame, né? Acho que isso já está bem difundido. Sem nenhum direcionamento, pelo menos, né? Em termos médicos, né? Então, acho que também, para acalmar, né? Porque acho que vem esse afã de, nossa, eu preciso sair correndo, fazer um monte de coisa. Agora, se tiver uma cardiopatia, eu acho que uma coisa que acalma muito é passar por um cardiologista. É muito raro ter que fazer alguma coisa durante a gestação, por conta da cardiopatia, porque a maior parte das cardiopatias, a criança nasce ótima, os problemas começam a aparecer depois, né? Mas, às vezes, acalma, entender qual é a gravidade, o que pode aparecer, né? Então, acho que se o eco tiver... Eco fetal precisa fazer, né? Já é lei estadual em São Paulo. Que bom. Eco fetal para todo mundo. Mas, enfim, se você estiver falando de outro estado... Ou se eventualmente estiver com algum obstetra que ainda não se atualizou aí, ir atrás do eco fetal é obrigatório, né? Isso. E vai fazer depois também, independente, né? Porque as coisas podem mudar. Então, eu acho que eu diria isso, buscar informação, tomar cuidado, né? Assim, redes sociais é faca de 2 gumes, né? Tem muita informação boa, mas tem muita informação ruim. Então, às vezes, passar por alguém que norteie, né, e que dê uma sedimentada ali, né, eu tenho muita família que chega super perdida, falo, para de olhar a internet, eu vou te falar onde você vai procurar informação. É a melhor coisa. Porque aí vem, né, então já vou excluir o glúten, já vou, sabe assim, criança nem nasceu. É verdade. Porque a primeira coisa, né? A gente não tem informação, que a gente faz, vai lá no Google e começa a pesquisar. E aí aparece tudo, né? Meu Deus do céu, foi a pior. Eu falo que foi a pior coisa que eu fiz. Todo mundo faz isso, toda mãe todo mundo faz. Toda mãe faz, em qualquer cenário. Gente do céu. Né? E aí, tipo, uma lesão de pele. Aí aparece no Google, câncer, pereba. Eu sou essa pessoa que consulto no Google e depois eu fico sofrendo. Desesperada. Eu aprendi, eu não faço mais, amiga, não faço mais. Então, acho que é isso, né? Curta a gestação, sabe? Acho que é importante, né? É uma fase tão única da vida para as mulheres. E vá atrás de informação para tornar o seu puerpério mais leve, né? E se você achar alguém legal que vá te atender e te guiar nessa jornada pelas informações, melhor. Não saia buscando 35 opiniões, 35 médicos, que às vezes também só atrapalha. É verdade, sabe? cada um vai ter uma conduta diferente, exato. né? Com certeza. E como que faz para essas mães te acharem? Porque você é muito importante. Com certeza. Bom, o meu Instagram é doutora.anadominguesbom, é Ana com 2 N's, Domingues com Z, bom é BOHN. Eu atendo em São Paulo, em Pinheiros, mas telemedicina tem funcionado super bem, então, às vezes, para acolhimento de pessoas fora do estado, nossa, a gente tem atendido bastante, né? Tenho paciente com síndrome de Down até fora do país, né? Tem uma criança que mora não é em Londres, né, mas na Inglaterra, enfim. Porque acho que hoje o principal papel do médico, né, vem muito no segmento de nortear as informações, isso a gente pode fazer de qualquer lugar, né? Então, enfim, telemedicina funciona também, mas aqui em São Paulo eu atendo em Pinheiros e no Einstein. Muito legal. Quando eu morava no interior, que a Melzinha nasceu no interior, aí lá não tinha nenhum pediatra especialista, especializado em síndrome de Down, e aí eu fazia 2 atendimentos, com o pediatra de lá e com o Dr. Fábio daqui, orientando. Então é legal que as mães saibam também que você faz esse atendimento por telemedicina, porque falta muita informação em qualquer outro lugar. A gente vê que está muito centralizado mesmo em São Paulo. Sim. E como é importante levar, então... As grandes capitais, né, digamos assim, com um potencial maior, a gente percebe pelos acolhimentos que existe aí já um direcionamento, uma facilidade de um especialista, mas... nos extremos, né? Ou interiores, ou Nordeste. A gente tem mães de todos os lugares. É muito difícil encontrar. E aí, de fato, é aquela, né?
meu Deus, o que eu tenho que Sim, fazer? Para onde que eu sim. tenho que caminhar? É. Então é importante falar sobre a telemedicina, é bem bacana Uhum. mesmo. Bem, que pode trabalhar, você Sim, pode em trabalhar em conjunto, conjunto com o exato. pediatra. orientar o pediatra que tá lá, Exatamente. com certeza. Então, porque funciona super foi bem. o que a Ana falou, né? Assim, você pode levar no seu pediatra que você conhece já, que você já passa ali. Sim, Às vezes, se ele for preocupado, ele vai atrás de informação. com Né? certeza. Mas é sempre legal, assim, ter uma especializada que sabe quais são as particularidades ali da Uhum. trissomia, né? Os que exames, pode... porque né, a gente não Tireoide, sabe, vai Sim, aprendendo. sim. Tem que fazer o exame do quadril, tem que fazer um Isso. exame O específico de raio-x sangue, cervical. né? É. O raio-x da cervical, que é importante, né? Falar. Então, são exames Sim. diferenciados que é importante que, de repente, o pediatra, né? E dá para orientar, E dá né? para fazer essa E orientação. uma coisa que eu né? sempre falo também, que falo para os colegas, né, pediatras também, que às vezes me perguntam e tal, a maioria das coisas, 70% dos eventos do segmento pediátrico vão ser questões da pediatria habitual, Uhum. né? É que as pessoas, que o desconhecido gera um medo, né? Então fica aquela coisa, será que, sei lá, tem uma questão de comportar birra, né? Toda criança faz birra, né? Mas o povo quer sempre colocar na caixinha da síndrome de Down. Então, acho que isso é importante também, né? Comportamental, né? Se fala muito sobre isso também. Separar as questões da síndrome de Down, as questões da infância, né? Inerentes da infância. Então, o pediatra geral tem muita capacidade um bom pediatra, né? De seguir e, às vezes, a gente consegue orientar à distância, né? Essas famílias para as coisas mais particulares, né? Gente, Que e legal. assim, eu de verdade indico, porque Com certeza. fez total diferença pra mim passar. Pra mim também. Procurei a doutora Aninha. Obrigada. E eu queria aproveitar e pedir pra você deixar um recado pra esses pais. Pessoal, bom, acho que a gente resumo dessa conversa aqui, né? Acreditem no filho de vocês, olhem para o filho de vocês, se conectem com o filho de vocês. A infância é curta, passa rápido, é muito potente. O que a gente faz no comecinho da vida tem muito impacto no futuro. Então, se conectem com o filho de vocês, pensem na importância de vocês se cuidarem e estarem bem para cuidar do filho de vocês. E lembrar que nenhum tratamento, nenhum suplemento, nada vai ser mais intenso do que todo esse convívio, do que socialização, do que buscar construir autonomia, inclusão nas escolas, né? Então, acho que o arroz com feijão da vida humana é o que faz diferença na vida dessas crianças. Claro que com o segmento ao lado, né? Mas acho que o recado mais importante é acreditar, porque muita gente já vai colocar os empecilhos. Então, a gente, como rede de apoio familiar e a própria família, precisa ter isso em primeiro lugar, né? O acreditar no potencial deles. Ai, que Que lindo. demais. Obrigado. Obrigada.